amados? Vamos estudar mais um pouquinho? Isso aí, o último dogma mariano decretado é o dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu. A Assunção foi o último, sabe? Foi agora, vamos dizer assim, no ano de 1950, no século passado, pertinho de nós. Vejam só, nossa igreja tem 2000 anos e o último dogma mariano decretado foi há 60 anos atrás, 70 anos atrás. Faz muito pouco tempo, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que nós devemos entender neste dogma, também a igreja, os fiéis, os humildes, os cristãos humildes, os fiéis mais humildes, sempre acreditaram. Nesses 2000 anos, sempre acreditaram que Maria foi assunta ao céu. Existia até no século V e VI uma festa na igreja chamada Festa da Dormição. Maria dormiu, morreu, mas essa morte como se fosse uma dormição e foi levada ao céu, em corpo e alma. Então vejam só, primeira coisa que nós devemos entender, a diferença entre Assunção e Ascensão. A Ascensão é um mistério da vida de Cristo. Ascensão, o Cristo, depois da sua paixão, morte, da sua ressurreição, passou 50 dias aqui, passou 40 dias aqui, depois da sua ressurreição, nessa terra, orientando e aparecendo várias vezes e orientando os seus discípulos e apóstolos, e depois ele ascendeu ao céu. Nós chamamos essa festa de Ascensão de Jesus aos céus. Então, por quê? Ascensão é subir pelo próprio poder. Jesus subiu aos céus pelo seu próprio poder, porque é Deus. A festa de Maria, nós a chamamos de Assunção. Maria foi assunta. Ela não subiu sozinha, ela foi levada para os céus, em corpo e alma. Então vejam só, o Papa Pio XII, no dia 1º de novembro de 1950, decretou este dogma. E ele diz: terminado o curso terreno de sua vida, Maria foi assunta de corpo e alma à glória celeste. Esta é a decretação as palavras do decreto do Papa Pio XII. Então, meus amados, quem são os únicos dois seres humanos com o seu corpo a morar lá no céu? Os dois corpos humanos, os dois únicos corpos humanos, claro, ressuscitados, glorificados, que estão nos céus, somente Jesus e Maria. Nossa mãe. Ela, o que aconteceu com ela, acontecerá com todos nós. O que aconteceu com Jesus, Jesus foi a primícia, o primeiro. E ele deu essa graça à sua mãe e a levou de corpo e alma para o céu. Porque ela não teve pecado. Vejam que um dogma está ligado ao outro. Porque ela não teve pecado. Esse corpo santo, virgem, imaculado, que nunca pecou, que nunca deu asas ao mal, ao demônio. O sim de Maria foi um sim repetido e vivido constantemente, dia a dia. E ela foi fiel, por isso que nós a chamamos de Virgem Fiel. Ela foi fiel porque o seu sim foi dito e repetido e vivido e praticado em todos os minutos e os segundos da sua vida. Sua vida foi um constante sim a Deus. Quando nós pecamos, nós somos um não a Deus. Então vejam, nós sabemos que Maria morreu, ou em Jerusalém, existe uma diferença aqui. Alguns pensam de um jeito, outros de outro, mas
ou em Jerusalém ou em Éfeso. Mais provável em Éfeso. Maria morreu 23 anos após a morte, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Portanto, aos 72 anos de idade. O que aconteceu com ela é a figura do que vai acontecer conosco. Ela fez o caminho na frente, mas um dia todo Deus quer isso, essa glória, essa honra, de honrar e de glorificar o nosso corpo humano, Deus quer para todos nós. Mas, por enquanto, somente os 2 únicos corpos humanos glorificados são o de Jesus e o de Maria Santíssima. Do que morreu Maria? Dizem os santos, né? São Francisco de Sales vai dizer assim: morreu de amor. Com certeza, Maria morreu de amor. Porque amou, amou e amou até o fim. Porque foi um sim, sim e sim a Deus até o fim. Então, este dogma, decretado em 1º de novembro de 1950 pelo Papa Pio XII, nos diz e nos sela esta verdade, que todos nós já cremos. Não há mais dúvidas, né? Então, aí nós estudamos então os 4 dogmas marianos. A maternidade divina, a virgindade perpétua, a Imaculada Conceição e a Assunção de Nossa Senhora aos céus. E como eu disse no primeiro estudo, existem 2 outros temas que continuam em discussão na igreja, mas que o povo fiel acredita e que os santos defenderam e defendem até hoje, os nossos santos, né, desses tempos, São João Paulo II, os nossos santos defenderam e defendem até hoje. Quem sabe num próximo muito, muito próximo, quem sabe nós teremos a decretação de mais 2 dogmas marianos. A corredentora e a medianeira de todas as graças. Então, meus amados, foi uma alegria estudar com vocês os dogmas marianos. Fico muito feliz de partilhar o pouquinho que eu estudei sobre esses dogmas. Para quê? Para que nós amemos mais Nossa Senhora. Para que nós nos consagremos mais e mais a ela. Então fica meu convite. Se você quer amar mais Nossa Senhora, se você quer se dedicar mais a ela, se parecer mais com ela, viver a sua vida com ela, por ela e para ser sempre mais de Cristo e para Cristo, então conheça. Eu convido você a conhecer o Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora. Certo? Esse livrinho de ouro para todos nós. Grande abraço. Salve Maria!